meditar um pouquinho, no nome do Senhor Jesus. João capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. E Jesus ainda não viera ter com eles. Já se fazia escuro. E Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo, que soprava. E tendo navegado os 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Que Deus nos abençoe grandemente com a sua palavra. Amém? O dia tinha sido um dia extraordinário na vida daqueles discípulos. E era para encerrar um dia de uma forma extraordinária, maravilhosa. Porque a gente pega o início do capítulo 6, que dia maravilhoso. A multidão reunida, a multidão ouvindo os ensinamentos do mestre. De repente, alguém informa que tinha que despedir a multidão, porque não tinham o que comer, não tinham o que se alimentar, e Jesus vai dizer para eles, dei você mesmo de comer para eles. Eles, o que seria daqui, 5 pães e 2 peixinhos? Mas Jesus diz, traga cá. Jesus, tendo dado graças, repartiu entre eles, todos comeram, todos se alimentaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Então foi um dia extraordinário, um dia maravilhoso, um dia de milagres, um dia, para celebrar, para agradecer, para ficar realmente um dia marcado, maravilhado. Que dia maravilhoso. Mas o texto nos diz que ao descambar o dia, ao finalzinho do dia, o texto nos informa, que os seus discípulos descem então para o mar. E a palavra do Senhor nos diz que, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo à cidade de Cafarnaum. E o texto diz que já tinha começado a escurecer, já se fazia escuro. Já se fazia escuro. E Jesus ainda não viera estar com eles. Jesus ainda não estava no meio deles. E eles começaram a perceber que o barco começou, a balançar, agitado por um vento que soprava. Eles vão navegando e tentando lutar diante daquela tempestade, diante daquela situação. De repente eles veem Jesus andando por sobre o mar. João não vai trazer esse detalhe, Mateus vai trazer o detalhe, que é o Pedro descendo do barco e indo até Jesus. João não traz esse detalhe que Mateus traz, mas Jesus aproximou-se do barco, eles ficaram possuídos de muito temor, e Jesus vai dizer, olha, sou eu, não temais. Então eles recebem Jesus, e logo eles chegam ao destino deles. Louvado seja o Senhor por isso. Quando eu olho para esse texto, irmãos, a gente percebe algumas coisas desse texto, que o grande problema deles aqui não era apenas o vento. O grande desafio deles aqui não era apenas o vento. O problema não era apenas o mar agitado, mas o maior desafio era uma sensação de que Jesus estava demorando a chegar.
enfrentar mar, vento, tempestade, de certa forma, eles estavam acostumados, porque a maioria deles ali eram pescadores, que já tinham enfrentado situações semelhantes, e as quais eles estão vendo ali. Mas o que mais os incomoda naquele momento é a sensação de que Jesus não tinha chegado ainda, que Jesus não estava no meio deles. Eles sabiam que Jesus existia, eles sabiam que Jesus tinha poder para acalmar o mar, eles já tinham visto milagre anteriormente, mas naquele momento eles estão como que seus olhos estão embaçados, eles não conseguem ver Jesus, e essa é uma das maiores lutas da caminhada. Não é nós acreditarmos ou não que Deus pode, mas é continuar confiando, mesmo que as aparências ao nosso redor talvez apontem que Ele está demorando, que Ele ainda não chegou. E aí talvez sempre vai surgir uma pergunta: Senhor, onde Tu estás? Senhor, onde estás? E aí eu olho para esse texto, irmãos, eu queria perceber algumas coisas bem práticas conosco, com os irmãos nessa noite sobre esse texto. A primeira delas, quando eu olho para esse texto, o texto vai nos mostrar que na nossa vida sempre vai existir momentos em que a vida fica escura. O texto vai dizer que ao descambar ao final da tarde, eles vão entrar no mar, e o texto diz, e tomando o barco, passaram para o outro lado, já se fazia escuro. Ou seja, toda a nossa existência também, irmãos, vamos experimentar esse momento, né? Antes da tempestade chegar, a noite tinha chegado. João faz questão de registrar esse detalhe. A escuridão aqui representa aqueles momentos em que às vezes nós perdemos a clareza, e eu imagino ficando escuro, e de repente começa a perceber que o vento começa a aumentar, e o barco começa, né, a balançar um pouco mais, e eles começam a perder a direção, começam a perder a clareza, porque tudo começa a ficar muito escuro ao redor deles, né? Ou seja, momento em que eles vão experimentar um momento de muita angústia, de muito medo, de muito pavor. Quantas vezes na sua vida, depois de grandes milagres, e é interessante olhar para esse texto, irmãos, que essa tempestade que vem sobre eles, não foi porque eles fizeram alguma coisa errada. Porque às vezes, sempre quando vem um problema, às vezes, nós mesmos questionamos, e às vezes o inimigo das nossas almas fica também, né, tentando insinuar na nossa mente que nós fizemos alguma coisa errada, que nós pisamos na bola, por isso nós estamos vivendo aquele problema. Pois olhamos para esse texto, nós não verificamos nenhum problema, né, na vida dos discípulos. Pelo contrário, nós percebemos que eles vão para o mar por um ato de obediência. Quem mandou eles ir para o mar foi o próprio Senhor Jesus. Vocês descem, vocês pegam o mar, vocês passam para o outro lado, vocês vão para Cafarnaum. Ou seja, depois de um período de milagre, dentro de uma situação de obediência, muitas vezes a noite pode ficar escura. Lembra como a noite ficou escura para Elias, irmãos? Depois de um tempo maravilhoso, onde Elias está no Monte Carmelo, e Elias invoca o Senhor dos exércitos, e o Senhor vem com fogo dos céus, e o Senhor queima o altar do holocausto, lambe até a água que estava ao redor do altar, né? E a nação de Israel vai declarar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que momento glorioso de Elias, mas daqui a pouco Elias vai viver uma noite escura, porque a perseguição bate sobre ele, e Jezabel o ameaça, ele vai caminhando para o monte, e a palavra do Senhor nos diz claramente que ele entrou numa caverna fria, uma caverna escura. A noite escura chegou para Elias também naquele tempo, depois de grandes experiências com Deus. Às vezes você e eu podemos passar um momento difícil na nossa vida. Não pense que às vezes o problema que acontece com você é porque tem alguma coisa errada com a sua vida.
Nem sempre, é lógico que vão ter tempestades, podem ter lutas, podem vir situações que são fruto das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas, fruto da nossa falta de discernimento em algum momento. Às vezes essas coisas podem acontecer, mas nem toda luta é porque você está errado, mas é porque às vezes Deus quer revelar algo diferente na nossa vida. Depois do momento de milagre, depois de um dia maravilhoso, a noite começa a ficar escura para eles. O tempo começa a ficar difícil para eles, estreito. A tempestade vai revelar que a experiência humana, ela tem limites. Então, a segunda coisa que eu queria perceber com os irmãos, a primeira é que todos nós experimentamos uma noite escura. A segunda é, existe momento em que as tempestades revelam os nossos limites. Eles eram pescadores experimentados, sabiam remar o barco, sabiam conduzir o barco, né? Mas o texto diz que o mar começou a ficar agitado, pois soprava o vento forte. Eles conheciam o mar, eram pescadores, eles tinham experiência, eles sabiam remar, mas aquela tempestade era maior do que a capacidade deles. Às vezes você pode ser uma pessoa de muita intimidade com Deus, de muita experiência com o Senhor, pode ter um histórico de experiência com o Senhor, ou eu sou uma pessoa experimentada, mas às vezes pode sobrevir a você uma tempestade, uma luta, que ela consegue ser maior do que a sua capacidade de suportar. O barco começou a balançar, o vento começa a agitar um pouco mais, eles começam a remar um pouco mais, eles começam a tentar romper com aquela tempestade, mas eles percebem que ele é mais forte que ele. Quem sabe, meu irmão, você e eu passamos por lutas em determinados momentos que achamos que nós vamos morrer, porque achamos que nós não vamos romper com aquele problema, nós não vamos conseguir atravessar essa tempestade. E essas tempestades da nossa vida, muitas vezes elas vêm para revelar para nós que nós temos os nossos limites. Ninguém é um super crente, ninguém é um super cristão, o super homem de Deus, a super mulher de Deus, ninguém é ilimitado na sua capacidade. Nós temos os nossos limites e Deus é um Deus extremamente compreensível em relação a isso, né? O próprio salmista, ele viveu um momento difícil na vida dele, porque está abatida, ó minha alma, né? A Jane hoje compartilhou um salmo conosco de manhã, onde o salmista diz assim: torrentes do inferno se apoderaram de mim, né? Caí em tristeza, caí em tribulação. Quantas vezes nós passamos por esses momentos na nossa vida? Às vezes nós conhecemos a nossa dor, sentimos o peso dela, enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas. Eles estão tentando romper, mas eles não estão dando conta. Há momento da nossa vida você pode dizer para o Senhor: Deus, eu não estou dando conta. Isso não é fraqueza sua. Isso não vai te diminuir como cristão. Isso não vai diminuir a sua fé. Isso não vai diminuir a sua credibilidade quando você está dizendo, né? Eu não estou dando conta. Há um livro muito antigo que foi escrito, não sei se é para o Caio Fábio, pai ou filho, né? É um livro bem antigo que diz assim, que o Senhor nos dá a liberdade de dizer: está doendo, né? Está doendo. Existe um momento na sua vida que você tem plena liberdade para dizer para o Senhor: Deus, está doendo, Senhor, eu não dou conta disso. Eu quero dizer que o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Jesus manda que os discípulos desçam para o mar. E Jesus vai fazer o quê? Ele vai estar orando. Mas Jesus, ao mesmo tempo que ele está orando, os olhos deles estão na tribulação dos discípulos. Ele não está desatento. O texto diz: Jesus ainda não viera estar com eles. Aparentemente um sentimento de ausência. Jesus não veio. Onde ele está?
Onde ele está que eu não estou vendo? Mas Jesus estava vendo. E ele vem andando sobre as águas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós oramos buscando uma resposta no convencional, e Deus é soberano para me abençoar muito além do convencional. Não é convencional uma pessoa andar sobre as águas. Isso não é convencional, porque isso não é um ato natural, isso é um ato sobrenatural, e somente o Senhor tinha autoridade para fazer isso. Então descansa no Senhor, mesmo que a tempestade esteja balançando o seu barco, saiba que Deus pode manifestar livramento dele, ainda que os seus olhos não compreendam, e não fique preocupado. Deus podia agir assim, pastor, é assim, é daquele jeitinho ali. Deus vai agir do jeito dele, é da forma dele, não no convencional. Deus não está preso ao convencional. Deus não está preso à minha cartilha, à sua cartilha. Deus não está preso à minha agenda para achar que tem que chegar na hora que eu quero que ele chegue. Deus não está preso aos meus programas, Deus não está preso aos meus projetos, Deus não está preso a nada, porque Ele não é um Deus nada convencional. Ele age da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, Ele age do jeito que Ele quer, e Ele vem de uma forma não convencional. Ele vem, irmãos, e quando Ele vem, é interessante que o texto vai nos apontar algo extraordinário, que eles ficam possuídos de temor, mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Sabe o que eu queria que os irmãos percebessem? Que muitas vezes Deus trabalha de uma forma não convencional, para que nós aprendamos algo especial com Ele, que é a revelação de Deus, que Ele se revela muito além das suas ações. Talvez que os discípulos, o que eles precisavam naquele momento, era que Jesus acalmasse o mar. Vamos lembrar que ele já tinha experimentado uma outra situação semelhante a essa, quando Jesus estava dormindo no barco, os irmãos se lembram. Eles acordaram Jesus, e Jesus mandou o mar se acalmar, o vento se acalmar. Então, na mente dos discípulos, seria, ele vai acalmar o mar. Mas o texto vai dizer que Jesus vai fazer outra coisa. Jesus vai dizer: sou eu, não temais. O texto não fala que o vento parou, o vento não fala que o barco parou de balançar, mas Jesus vai dizer algo extraordinário para eles: sou eu, não temais. Muito mais do que Deus revelar as ações dele para a minha vida e para a sua vida, irmãos, o que Ele quer revelar a sua pessoa a nós. Quem Ele é? Sou eu. Porque muitas vezes, meus irmãos, nossos olhos só conseguem enxergar o que Ele faz, não conseguem enxergar quem Ele é. Então, em determinado momento da nossa vida, se a gente não consegue enxergar Ele fazendo, não conseguimos enxergar mais nada. Por isso Jesus vai ensinar algo a eles, que é a revelação dele: sou eu, não temais. Ele está dizendo: olha, eu na presença de vocês, na vida de vocês, no barco de vocês, não se preocupe se o vento vai estar soprando, vocês vão estar seguros. Quando nós aprendemos e temos uma intimidade com Deus, e nós entendemos o Jesus revelado na nossa vida, nós não vamos viver a vida inteira preocupado com o vento que está balançando o barco, o problema que está chegando na nossa vida. Ele está comigo, pronto. E nós não vamos ficar desesperados para lá e para cá, tentando contornar situações. Nós vamos apenas recebê-lo de bom grado, porque a presença dele é suficiente na nossa vida. A presença dele é suficiente. Jesus não chega ali apenas para resolver uma situação. Ele chega para revelar quem ele é. Antes de mudar o ambiente, ele fortalece o coração. Antes de acalmar o mar, ele acalma a alma, porque a maior segurança da vida não é uma vida sem tempestade. Não é. A maior segurança da vida não é uma vida sem problemas, mas a maior segurança na vida é saber quem está comigo. Ele diz: sou eu.
Será que nós temos experimentado essa revelação de Deus nas nossas vidas? Saber, é Jesus, Ele está presente. Eu costumo dizer, irmão, se a sua dor continuar amanhã, Jesus continua sendo suficiente para amanhã. Ele vai sempre ser suficiente na nossa vida. Jesus revela para eles muito mais do que resolver problema, muito mais do que um pronto-socorro espiritual, né? E nós vivemos um tempo de pessoas desesperadas. Ô fulano, ora por mim. Ô irmã, ora por mim. Como é que está, irmão? O vento está soprando, né? E eu sempre disse, mano, tem gente que vive em função disso, de falar dos ventos, de falar das provas. Jesus está dizendo, sou eu. Olha para mim. Olhe para mim. Eu estou aqui. Amém? Olhe para mim. Sou eu. Não temais. Então ele de bom grado receberam e logo, olha só, e logo o barco chegou. Está dizendo aqui que o vento parou? Está falando não. Mas que o barco chegou ao destino dele, chegou, não chegou? Sabe o que eu aprendo com isso? Se eu tenho a revelação de Cristo na minha vida, ainda se o vento continua ou não, ou se o mar se acalma ou não, o Senhor vai me levar a bom termo. Salmo 89 vai dizer, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Eu sempre digo que há situações na nossa vida que a gente pudesse, Verinha, pegar a situação, colocar na porta do vizinho. Às vezes situações que nós passamos, noites escuras que nós vivemos, tribulações que nós atravessamos, se nós pudéssemos pegar aquilo ali e passar para outro, nós passaríamos. Mas tem coisas que concernem a nós. São problemas que às vezes são literalmente conosco. Mas o texto diz da palavra, no Salmo 89, o que a mim me concerne, o Senhor levará ao bom termo. Mas eu queria destacar uma última lição com os irmãos aqui, irmão, que eu acho maravilhosa. Queria voltar com os irmãos lá no versículo 17, que diz, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Queria falar um pouquinho sobre esse ainda, porque esse ainda é a esperança que nós temos de que Jesus está escrevendo a história. Jesus está escrevendo a história, né? Jesus, o João, melhor dizendo, ele não disse no texto, Jesus não veio. Ele está dizendo no texto, Jesus ainda não viera estar com eles. Uma coisa é quando você está esperando alguém, e alguém fala, ó, fulano não vai, né? Fulano não vai. Outra coisa é quando você está esperando alguém, e aquele alguém ainda não chegou, né? Está atrasado, mas não chegou, mas vai chegar. Quando alguém te dá um telefonema e fala, ó, pode começar a festa aí, Tati, porque fulano não vai não. Se você estava esperando ele, pode dar rumo no que você está fazendo aí, porque não vem. Então não tem o que esperar. Esperar o quê? Se eu já ouvi uma palavra de que não vem. O texto não diz, João não vai dizer que Jesus não veio. João vai dizer o contrário, que Jesus ainda não tinha vindo, né? O não parece definitivo, o ainda revela continuidade. O não olha para aquilo que não aconteceu, o ainda olha para aquilo que Deus ainda pode fazer acontecer. Então o meu grande desafio para os irmãos é, coloque na tua vida um ainda, coloque um ainda aí. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. A restauração do casamento ainda não aconteceu, mas vai acontecer. A conversão do marido e da esposa não aconteceu, mas vai acontecer. A igreja ainda vai experimentar avivamento. A igreja, aquela pessoa ainda vai se converter. Aquela situação ainda vai ser resolvida. Coloque um ainda. Vamos colocar um ainda.
ainda na nossa vida. E aí, irmãos, eu não poderia deixar de citar com os irmãos os Salmos 42 e 43, né, Adriano? Que sexta-feira nós até compartilhamos um pouquinho disso aqui. Que o salmista vivenciou e experimentou essa questão do ainda na vida dele, né? Salmo 42 diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembre-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de quando passava eu com a multidão do povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão é festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que está abatida a minha alma? Sabe um momento, meu irmão, que você tem que pregar para você mesmo. Porque nós temos uma facilidade muito grande de pregar para os outros. Mas há momentos da nossa vida que nós temos o grande desafio de pregar para a nossa alma. Davi está pregando, os filhos de Coré, melhor dizendo, não é Davi. Está pregando para a alma dele. Por que está abatida a minha alma? Né? Porque espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sinto abatido dentro de mim, versículo 6, a minha alma. Lembro-me de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração, ó Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalhem-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. 43, faz-me justiça, ó Deus, pleiteia minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Vamos ler juntos agora o último, bem forte. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio. Duas coisas que eu preciso falar aqui nesse versículo. Primeiro, o segredo está no espera. Ele não veio, mas ele virá. João percebeu isso. João vai registrar isso para nós. Jesus ainda não viera, mas ele viria. E ele chegou. Coloque um ainda na sua vida. Espera, pois ainda o louvarei. Coloque um ainda aí. Acrescente um ainda no meio das tuas provas, no meio das tuas lutas. Às vezes vão ter situações na nossa vida que vão desanimar, gente. Mas eu olho para a igreja assim: ainda, 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 ainda. Ainda vai acontecer. Se nós não vivemos por esse propósito, irmãos, não vale a pena orar, não vale a pena caminhar, não vale a pena nada. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Engraçado que o salmista anteriormente diz: então eu irei ao altar de Deus, eu louvarei o Senhor. Mas ele fala para a alma dele: olha, há uma coisa ainda pendente na minha vida. Eu sempre louvo o Senhor, mas tem uma coisa na minha vida que eu estou esperando o momento certo, que eu preciso celebrar isso. Ele diz: por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Coloca um ainda no seu casamento,
coloca um ainda em relação aos seus filhos, coloca um ainda em relação ao seu trabalho, coloque um ainda em relação à igreja, coloque um ainda em relação à nossa cidade, diante de tudo que os nossos olhos percebem, coloque um ainda. Jesus ainda não viera estar com eles. Coloque um ainda. O ainda aponta para nós que a história não acabou. O ainda significa que Deus não terminou a sua obra. Depois da noite, que ficou escuro, depois do vento, depois da luta contra as ondas, depois da espera, Jesus aparece. Ele é o Deus do ainda. É interessante olhar esse texto. Ele começa com um dia de festa. Ele vai para o seu tempo derradeiro, no início da noite, uma noite escura, de tempestade, de ventos. Mas uma coisa é certa, o barco chegou ao destino. Jesus não está dizendo que você vai chegar lá numa maré mansa danada. Jesus não está falando para nós que vai ser fácil. Jesus não está falando que a vida da gente vai ser sempre tranquila. Mas nele nós temos a certeza que diz, sou eu, não tem mais. Coloque um ainda na sua vida. Ainda não veio a resposta, mas Deus vai responder. Ainda não amanheceu, mas a noite não é eterna. Deus está construindo algo espetacular quando nós cremos que ainda vai acontecer. Nem todos vão conseguir colocar uma ainda junto com você. Ah, vou sair da igreja porque está faltando isso, aquilo. Você vai dizer, ainda vou ficar. Eu escolho ficar. Ainda vai dar certo. Ainda vai fluir. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, gente? Chamar a Patrícia lá, para a gente cantar Quem é o Homem, né? O hino da vitória. Então vamos orar ao Senhor nosso Deus, antes disso.